Nós te exaltamos, Senhor bendito, pelo glorioso privilégio de podermos mais uma vez no teu santo dia ouvir a tua palavra sendo proclamada. Fala ao nosso coração, ó Deus, desperta-nos, renova as nossas forças, salva os que estão perdidos, dá vida aos que estão mortos, renova-nos nessa tarde para o louvor da tua glória, no poder do teu Espírito que fala pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, nós adentramos no tema central do capítulo 3 e 4, que trata acerca da doutrina do descanso. E nesse primeiro momento, nós podemos perceber no início do capítulo 4, que o autor da carta aos Hebreus, depois de ter narrado aquilo que aconteceu com Israel, que saiu de Canaã e muitos ficaram mortos no deserto e não entraram na terra prometida, e ele diz a razão por que eles não entraram, como encerra o verso 19 do capítulo 3, ele diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, porque não creram, porque não confiaram no Senhor. Então, nessa passagem, irmãos, em que o verso 1 agora do capítulo 4 é introduzido, o propósito do autor nos parece claro, é aplicar, veja, temamos portanto. Então, o portanto aqui, ele está trazendo aquilo que foi ensinado no texto anterior e vai aplicar isso à vida da igreja. Temamos portanto, irmãos, e aqui os seus leitores, não é? Eles são instados a refletirem sobre aquilo que aconteceu com o povo de Israel e o que pode acontecer com a igreja se não tiverem temor e reconhecerem os perigos que são expostos ali no deserto, como o texto anterior nos mostra, Então, esses leitores que estão ouvindo aqui o texto no primeiro momento, não é? Eles têm uma lição solene, irmãos, que a história dos seus pais no deserto ensina. E se eles entenderem isso, irmãos, fica claro que o escopo da promessa para entrar no descanso de Deus, ela estende-se a um evento histórico que vai além da terra de Israel, a terra de Canaã. Ela vai além dessa terra. Isso literalmente, e nos parece muito claro isso, que o autor vai nos conduzir a partir dessa história para a compreensão da esperança que nós temos na Canaã celestial. E não é difícil entender, só você ir para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, e você vai ouvir o mesmo autor fazendo essa declaração. No capítulo 11, quando ele descreve Abraão, ele diz assim, irmãos, essa é a partir do verso 12, ele diz: por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Aquilo que eles anseiam é uma pátria celestial, como o texto aqui claramente nos ensina. A terra de Canaã, ela tipifica a terra prometida, a glória que nós teremos no fim da história, um novo céu e a nova terra. E é importante você lembrar também, irmãos, que o conceito da terra prometida, ela não começa com a promessa feita a Abraão, mas como Deus cria o homem e o coloca no jardim do Éden. Esse jardim é o paraíso onde ele vivia, e ele cria a mulher, e ambos ali vivem por algum tempo naquele local. Quando eles pecam, eles são expulsos do paraíso.
Então a história agora passa a ser narrada assim. O Senhor promete que vai restaurar o seu povo e trazê-los de volta ao paraíso. E isso então, na primeira percepção histórica que nós temos, é a terra de Canaã, onde eles são tirados do cativeiro e levados para a terra de Canaã. Mas só que Abraão aguardava uma pátria superior, uma pátria celestial. Mas quando nós olhamos para a história em si, nós podemos dizer, numa certa medida, que a posse da terra de Canaã por Josué foi certamente o cumprimento da promessa, irmãos, mas apenas no sentido humano, físico, visível naquele momento. A perspectiva da fé discerne o seu cumprimento último, que é exatamente a entrada na pátria celestial. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 12, agora no verso 22, preste atenção nas palavras do mesmo autor. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Vocês têm chegado, irmãos, a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial. A mediação e a obra de Cristo, que vai ser agora muito mais clareza, mais e mais sendo manifestada no livro da carta, na carta aos Hebreus, você vai perceber, irmãos, que o Filho de Deus encarnado é aquele que vai redimir o povo e conduzi-los até a terra prometida. Isso aqui é um ponto central em toda a epístola, irmãos. Vamos dizer que isso aqui é o ponto, é a chave para entender a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é realizado na pessoa e na obra de Cristo. E para onde é que esse sacerdote foi? Onde ele adentrou? Ele não adentrou o santuário feito por homens, ele adentrou o santuário celestial, onde ele descreve como a eternidade, e exatamente para lá que o povo de Deus vai. Esse é o local que todo aquele que confia no Senhor vai viver para sempre, como a Escritura nos mostra. Os leitores cristãos, irmãos, nesse texto, é comum entender que aqueles que estavam ouvindo entendiam essas verdades, eles são aqui aconselhados e instruídos de que a promessa para entrar nessa terra ainda permanece. Veja que coisa, se a entrada na terra de Canaã fosse o fim daquela primeira história, não haveria sentido você permanecer falando de uma promessa e de uma entrada em um lugar que chama descanso. Não faz muito sentido. Por isso, nós podemos afirmar que agora essa promessa permanece, literalmente permanece. A porta precisa ser aberta, irmãos. Na linguagem do Salmo 95, que nós estamos vendo desde o capítulo 3, ele diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, hoje. Então, não apenas a promessa de entrar, mas o Deus que fala. Assim como ele falou ao povo no deserto, ele continua falando hoje. Então, assim como ele anunciou ao povo aquelas verdades, ele permanece hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Nós vivemos hoje, irmãos, literalmente, no período em que o Senhor Jesus já veio e cumpriu toda a obra prometida no Antigo Testamento. E a responsabilidade da nossa parte, irmãos, é que nós não venhamos a abandonar esse privilégio e esse chamado. Se eles ouviram aquele evangelho, ouviram aquelas verdades e não creram, isso pode acontecer conosco com muito mais gravidade. Com muito mais gravidade. Preste atenção no verso 1 novamente. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer que algum de vós tenha
falhado, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A expressão que ele usa no texto é interessante, porque ele diz, para que vocês temam, veja só, portanto, que temamos, portanto. Isso aqui é muito perigoso, ele está dizendo, irmãos, para a igreja viver uma vida sem preocupação com esse tema, uma vida complacente com esse tema. Nos foi apresentado o Evangelho de Cristo, nos foi anunciado a palavra de Deus. Temam acontecer com vocês o que aconteceu com aqueles que ouviram no Antigo Testamento. A preocupação do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios é tão grande, irmãos, que ele diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Isso aqui é uma advertência importantíssima, irmãos. E é seguido, literalmente, pela segurança importante de que Deus não permitirá que o seu povo seja provado além da sua força. Temamos. Esse é o princípio da solidariedade. Não é tema, não é apenas o indivíduo, mas a igreja do Senhor. A preocupação dele envolve, irmãos, a igreja como um todo. O perigo é grande. Nós devemos pensar em todas essas coisas. Se nós abandonarmos a fé em Cristo, nós não habitaremos a eternidade. Nós somos peregrinos nesse mundo, temos um objetivo muito claro, nós estamos indo para a cidade celestial. Não há coisa pior para um crente, irmãos, é ouvir a declaração de que falhamos em alcançar a cidade que nos foi prometida. Essa possibilidade aqui, irmãos, nos ajuda a entender claramente. Cuidado, porque vocês acabaram de ler no capítulo 3, que aqueles que saíram do Egito, muitos e a grande parte deles, ficaram no deserto. Os seus corpos foram lançados no deserto. Isso agora, ele então começa advertindo. Vocês viram o que aconteceu com Israel? Cuidado para que isso não aconteça convosco, irmãos. Agora no verso 2, então, ele vai explicar qual a razão da sua preocupação. E veja, a comparação não é apenas porque a cidade que nós vamos é a Jerusalém celestial e é superior àquela terra de Canaã, mas também porque o próprio Abraão aguardava essa cidade, mas agora ele vai dizer, não é apenas o fim que é o mesmo, mas a mensagem que nós ouvimos é a mesma mensagem que eles ouviram o Evangelho. Porque alguém pode pensar, ora, os judeus, eles só viam os animais sendo mortos, eles viam a circuncisão, eles viam o sistema sacrificial do Antigo Testamento, eles não entendiam, nós ouvimos o Evangelho, nós somos superiores. Veja as palavras do autor da carta aos Hebreus no verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Veja, também a nós foram anunciadas as palavras como a palavra que ouviram, veja, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. O que o autor está dizendo assim, irmãos, nós fomos evangelizados como eles foram evangelizados. Boas novas, o que significa boas novas? Evangelho. Evangelho são as boas novas. E ele está dizendo, eles ouviram o Evangelho como nós também ouvimos. A maneira como o verbo é descrito aqui, irmãos, nos ajuda a entender, né, que há uma completude na evangelização que ocorreu naquela época.
e que não deixa nenhum espaço para qualquer desculpa no trabalho de evangelização, como se fosse assim, eles ouviram o evangelho deficiente, ouviram o evangelho inferior. Nem nada disso o autor está dizendo. Eles ouviram o evangelho assim como nós ouvimos. É uma equivalência real entre a promessa do Antigo Testamento e o evangelho do Novo Testamento, irmãos. A promessa, ela aguarda o cumprimento em Cristo. O evangelho em Cristo, irmãos, ele é a completude, a realização em Cristo da promessa que foi feita no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, usando exatamente o mesmo termo, veja lá, por favor, em Gálatas, no capítulo 3, verso 8, veja as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, ele diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Ele vai descrever, irmãos, que os da fé é que são filhos de Abraão, como nós acabamos de ler em João 8, não é o que nasce em Israel, mas os que creem são filhos de Abraão. Agora, no capítulo 8 de Gálatas 3, ele vai dizer, porque o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Quando esse evangelho foi pré-anunciado? Quando foi dito a ele, no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O autor Paulo, escrevendo aos Gálatas, declara que Abraão e seus filhos ouviram o evangelho. Mas no caso dos israelitas no deserto, irmãos, a mensagem que eles ouviram, o que foi que aconteceu com eles? Qual foi o problema? Abraão é pai da fé, então significa dizer que quando ele ouviu, ele creu no evangelho. Mas agora ele está dizendo no capítulo 4, no verso 2, na segunda parte, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, não teve proveito naquilo que eles ouviram, porque, irmãos, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. 3 coisas você vai perceber no texto aqui, irmãos. A mensagem, não é? Aquilo que é ouvido, até mesmo os ouvintes, mas aquilo que é ouvido e a fé. A mensagem, o ouvir e a fé. 3 coisas. Isso nos remete a Romanos, no capítulo 10. Exatamente as 3 palavras são usadas lá. Sem desmarcar o texto da carta aos Hebreus, venha comigo para Romanos, no capítulo 10, por favor, irmãos. Romanos, capítulo 10, versículo 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Segue, irmãos, que a mensagem por si mesma, como um conceito isolado, ela não tem nenhum sentido, nenhuma operosidade, podemos dizer. Para que ela seja declarada boas novas, como o texto descreve aqui, ela deve ser proclamada para que as pessoas possam escutar, para que eles possam ouvir. Veja, irmãos, ouvir não é suficiente em si, entenda, a mensagem em si não é suficiente por si mesmo, as pessoas precisam ouvir aquilo que é a mensagem, mas mais do que isso, só ouvir não resolveria. O que é que precisa fazer? Precisam crer. Eles precisam crer. Volte ao verso 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que eu posso crer se eu não ouvir a mensagem do Evangelho? Então, o que acontece no capítulo 4 da carta aos Hebreus? Ele está dizendo assim, preste atenção nas palavras do próprio autor. Eles ouviram o Evangelho, mas sem proveito,
Por quê? Porque não creram no Evangelho. Porque eles não creram no Senhor, como está descrito no próprio texto, irmãos. A geração no deserto descobriu, um custo altíssimo, irmãos, que o mesmo Evangelho, a mesma mensagem do Evangelho, que eles ouviram e rejeitaram porque não creram, tornou-se a fonte da condenação deles mesmos. Como nós podemos nos livrar disso se ouvindo não cremos? Se eles ouviram e não creram e por isso foram julgados, o que você acha que vai acontecer conosco se ouvirmos o Evangelho e não crermos no Evangelho? Nós seremos também condenados por Deus. Que diferença pode haver entre nós e eles, irmãos? As boas novas vieram também a nós, como vieram para eles. Nós somos mais culpáveis, a culpa é muito maior sobre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque lá eles tinham a promessa, enquanto aqui nós temos a completude. Como diz lá em João, no capítulo 12, verso 28, aquele que me rejeita e não me recebe, veja, e não recebe aquilo que eu digo, esse já tem um juiz. A palavra que eu falei será juiz sobre eles no último dia. João 12, verso 48. Aquele que rejeita o que eu digo, aquilo que é anunciado a você hoje, a palavra que é proclamada a você hoje, essa palavra, esse Evangelho será juiz contra você naquele dia, porque você hoje não creu na palavra do Senhor. Você não se submeteu ao Evangelho. Então ele então assume uma realidade gloriosa no início do verso 13, irmãos. Como é então que eu posso entrar nessa gloriosa terra? Ele apenas declara isso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Que coisa impressionante, irmãos. Nós que cremos, nós que recebemos o Evangelho, nós que confiamos em Cristo, e entenda que isso não é obra humana, isso é dom de Deus, mas você vai entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Só há uma pessoa que Deus tem prazer, é no seu Filho. Lembre-se, no dia do batismo de Cristo, ali com João Batista, a voz que veio do céu declarou: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Você sabe o que vai acontecer e você vai entender isso, irmãos. O Senhor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Só tem uma maneira de eu ser tratado dessa maneira, de ser por Deus recebido, e está debaixo do cuidado dEle, do prazer dEle. Se eu crer em Cristo, se eu confiar nele, na pessoa dEle e na obra dEle, eu estarei debaixo desse mesmo princípio. E aí ele diz: se eu creio nele, eu entro no descanso. E aqui eu quero, irmãos, olhando para essa verdade do texto, pensar com vocês exatamente sobre isso. Jesus Cristo, o nosso descanso. Essa palavra descanso ela é tão preciosa para nós em vários aspectos, irmãos. Se nós formos descrever o homem no estado em que ele se encontra sem Cristo, é cansado, ele vive em busca de muitas coisas. Você tem tanta depressão, tanta angústia. Os homens vivem insatisfeitos com tudo.
nada eles conseguem encontrar alegria, porque eles vivem em busca de algo que dê repouso para as suas almas nesse mundo. O texto de Ezequiel, no capítulo 16, descreve que quando o Senhor encontrou Jerusalém, a igreja, Ele diz assim: quando eu te encontrei, estavas nua, diz o texto. Havia seios, diz o texto, nua. Mas Ele continua: e você estava vivendo o tempo dos amores, você vivia em busca da satisfação do teu próprio coração. O texto de Ezequiel 16 diz ainda mais: então o Senhor chegou, cobriu com o seu manto e disse: o tempo de amores acabou, tu és minha. A linguagem é: agora você não andará mais em busca de tanta coisa, você encontrou aquele que é e que vai suprir todas as necessidades da tua alma. O que é que a fé faz, irmãos? Primeira coisa, a fé descortina Cristo como um único objeto para o desejo da nossa alma. Único, nenhum outro mais. A fé descortina Cristo como aquele que é o único, como o que eu devo desejar nessa vida. Essa é a primeira coisa que a fé vai fazer. A segunda coisa que a fé vai fazer, irmãos, ela vai me fazer tomar posse de Cristo, como Ele foi oferecido à minha alma. A fé vai me unir a Ele como num casamento pactual. E eu vou confiar nele todos os dias da minha vida. A ponto de dizer, quando eu encontrei Cristo, eu encontrei um tesouro. Eu fui e voltei para minha casa, vendi tudo o que eu tinha e adquiri aquele tesouro. Todas as outras coisas se tornaram nada diante daquele que eu conhecia. A fé não apenas faz isso, a fé também, irmãos, ela retira o aguilhão da culpa da nossa consciência e conduz a alma para o descanso, a alma, a mente, a consciência que vive debaixo de culpa. A fé, ela arranca o aguilhão da culpa da nossa consciência e leva a alma para o descanso. Quarto, a fé coloca a alma em segurança. A fé coloca a alma em segurança. Nós podemos ver quantos perigos nós corremos nessa vida, irmãos. Nesse mundo de perigo, os incrédulos, os que não creem no Senhor Jesus Cristo, não têm descanso. Eles vivem maquinando, eles vivem planejando, eles vivem pensando: como eu vou me livrar disso? E a alma que encontrou a Cristo, ela foi levada para um lugar seguro, para uma rocha firme. Mesmo que ele tenha tantos perigos, ele está firme no Senhor. Ele sabe de uma coisa: vai vir tempestade, chuva, enchente, e vai bater na casa, mas ela não vai cair, porque ela está segura na rocha. Não apenas isso, a fé, irmãos, ela mortifica e quebra o poder do reino do pecado dentro do nosso próprio coração. Enquanto o pecado habita na nossa alma com toda a força, nós estaremos em angústia
como um homem em alto mar, numa grande tempestade. A fé traz a calma. Uma tempestade. E Jesus disse: homens, por que a sua fé é tão pequena? Ele diz: vento, para. Ele sossega o mar. A fé cura a alma, irmãos, dos apetites que são animalescos. O homem, ele vive literalmente, irmãos, com fome e sede. Desde que o homem comeu o fruto proibido, foi colocado dentro da sua alma um anseio para se alimentar, para beber e para viver, para satisfazer os desejos do seu próprio coração. A fé cura, irmãos. Nós ouvimos como o profeta Isaías, no capítulo 55, de maneira tão bela, nos versos 1 em diante, o profeta diz assim, preste bem atenção, irmãos, Isaías capítulo 55, a partir do verso 1, o profeta fala: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, vinde e comprai. O Senhor Jesus Cristo disse à mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água, você pediria água a mim, e eu te daria água da vida, e nunca mais você teria sede. A fé, ela leva o homem a desejar uma única coisa. Nós desejamos tantas coisas nesse mundo caído, irmãos. E como salmista nós vamos dizer: uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza da sua santidade e a beleza dele no templo, como diz o texto. O incrédulo, irmãos, ele tem o seu coração dividido em milhares de pedaços. Ele busca tantas coisas, ele anseia por tantas coisas, como ele encontrará descanso? E ainda a fé, irmãos, ela mostra a plenitude de Cristo como suficiente para todas as nossas necessidades. Todas elas. Cristo supre todas elas. E por último, a fé deixa tudo nas mãos de Cristo. Ana, por exemplo, estava impaciente e ficou por um tempo, mas ela orou com fé e deixou o caso dela nas mãos do Senhor. E depois disso, o semblante dela mudou. Nós vivemos no deserto, irmãos, é assim a nossa jornada. Assim que nós caminhamos no deserto. Mas nós temos um guia em que nós podemos confiar e que nós podemos descansar e ter a nossa alma completamente submetida a Ele. E deixa eu fazer algumas aplicações últimas em algumas áreas da nossa vida sobre a beleza dessa verdade que o texto nos ensina. Primeiro, irmãos, eu queria pensar um pouco acerca dessa doutrina. Jesus Cristo é o lugar de descanso para o cansado. Nós que cremos, entramos no descanso. Pela fé, a alma, ela chega a Cristo, e lá em Cristo ela encontra descanso. O que foi, irmãos? Que descanso Noé encontrou na arca? Que glorioso descanso ele encontrou na arca.
quando veio o dilúvio sobre a terra. Que conforto encontra o homicida quando sabe que ele pode ir para a cidade refúgio e lá ninguém poderá tocar nele. Que bênção pensar como o profeta Isaías, no capítulo 11, verso 10, quando ele fala que os gentios vão buscar ao Senhor, e ele diz o seguinte: quando eles encontrarem, ele vai dizer, o descanso deles será glorioso. Quando eles encontrarem a Cristo, o descanso deles será glorioso. E a palavra ali em Isaías 11, verso 10, irmãos, literalmente é a palavra descanso com um significado bem intrigante. Não é a palavra descanso que vem da palavra sábado no Antigo Testamento, é a palavra descanso que está associado ao lugar até mesmo da habitação de Deus. Essa palavra descanso no Antigo Testamento, ela é usada até para descrever o lugar onde Deus habita. E ele está dizendo, quando os gentios encontrarem, eles encontrarão um descanso glorioso. A segunda coisa que nós podemos aprender em termos de doutrina é que a verdadeira fé, irmãos, ela é algo eficaz e ativo. Ela pega a alma inquieta e leva para o descanso. Ela é eficaz, preste atenção, irmãos, sobre a consciência, sobre o coração e sobre todas as faculdades da alma. E por isso, irmãos, ela é útil para toda a nossa vida. O apóstolo Paulo chega a descrever em Gálatas, no capítulo 6, que a fé opera pelo amor. Em outras palavras, a fé, ela não é ociosa. A fé, ela não é apenas aquilo que eu sei, que eu acredito no meu entendimento. A fé, ela opera pelo amor. A fé, ela trabalha pelo amor. E isso significa dizer, irmãos, que ela é eficaz, que ela é ativa e que ela muda a nossa vida. A fé, irmãos, que é ociosa e ineficaz, ela não faz mudança no coração nem na vida. Ela é morta e vai deixar a alma na morte. Ela é morta e vai deixar a alma na morte. A verdadeira fé em Cristo, ela não é inativa, ela é operosa. Terceiro ponto importante em termos de doutrina é que a forma de crer, irmãos, a forma e o caminho da fé, literalmente é o caminho para o descanso sólido e real. Todas as almas que estão cansadas deveriam tomar esse caminho e deveriam encontrar descanso no Senhor. Esse é o caminho do deserto, no descanso no deserto. Onde a alma descansa em Cristo, irmãos, você vai perceber que no meio das lutas, das angústias da vida presente, eles encontrarão paz e conforto. Como lá em João, no capítulo 16, verso 33, o Senhor diz, essas coisas eu falo a vocês, para que vocês tenham paz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Quarto ainda, irmãos, aqueles que creram, eles podem ver que o curso que você tomou para esse descanso, quando esse descanso for levado a um distúrbio, isto é, quando você estiver enfrentando algumas lutas nessa vida e que geram no seu coração algum temor e algum medo, você já está em Cristo, você está na rocha, mas aparecem e o Senhor manda sofrimento, lutas sobre a nossa vida. E o que é que eu devo fazer? Eu devo renovar a minha fé em Cristo, e esse é o soberano remédio. Quando a minha paz interna de consciência é atropelada através de um sentido, sabe de quê? De um pecado que não é perdoado. Quando eu imagino há um pecado na minha vida que o Senhor não perdoou e que na minha consciência eu vivo em luta e vivo praticando, eu vivo na prática desse pecado e a minha consciência é ferida. O que eu devo fazer, irmãos? A mesma fé que aplicou o sangue de Cristo à minha alma, ela também vai arrancar o aguilhão diante de mim.
eu voltarei a Cristo novamente e nele encontrarei repouso para minha alma, o perdão dos meus próprios pecados. Quando a minha paz interna é quebrada, eu sei o caminho que eu devo ir. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim. Eu sei para onde eu devo correr. Eu sei o lugar onde eu devo me esconder. Quando a corrupção, irmãos, prevalece na minha alma, ela tira o meu descanso. Nada é mais efetivo, irmãos, para apagar o fogo infernal no coração do que o exercício da fé. Atos 15, 9 diz assim: não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. A fé purifica o coração. A fé purifica o coração. E ainda você vai perceber, irmãos, que o exercício da fé, ela vai ocorrer em qualquer circunstância. O Salmo 62, verso 8 diz: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Perceba, em todo tempo, não apenas em algum tempo, confia nele em todo tempo. O Salmo 65, 3 diz: se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Se as transgressões prevalecem, o Senhor nos perdoa os pecados, porque nós vamos a Ele, irmãos, mais uma vez. Como nós podemos saber desse caminho? Porque nós já estamos lá. A fé nos conduziu e eu sei para onde devo ir em toda a angústia da minha alma. Quando você estiver, irmão, sob pressão de angústias externas, a fé vai te levar mais uma vez para o lugar de descanso. Como Isaías 32, verso 2 diz: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Essa é a doutrina dessa verdade. Agora, eu queria me dirigir a vocês ainda um outro aspecto para a nossa própria vida, irmãos. Aqui nós vamos fazer um teste para a nossa vida. Nós vamos analisar o nosso próprio coração. Nós vamos refletir sobre tudo isso que ouvimos na nossa própria vida. Veja, será que nós estamos verdadeiramente em Cristo ou não? Aqueles que creram entraram no descanso. E por essa pedra angular, irmãos, nós podemos dividir aqui todos os tipos de ouvintes do Evangelho. Primeiro, aqueles que nunca encontraram o objeto de descanso. O objeto que levaria a um descanso eterno. E esses ainda estão buscando nas criaturas, buscando nas coisas, buscando no dinheiro, no poder, alguma maneira para ter descanso para a sua vida. Esses são incrédulos. Isso é evidente, irmãos. Esses andam no seu estado natural. Esses andam nos montes da vaidade. E Cristo nunca foi descoberto a eles, a alma deles nunca viu a Cristo. Como lá em João, no capítulo 4, verso 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Esses que ainda vivem sem ter encontrado a Cristo, esses andam continuamente buscando nas criaturas e nas coisas o descanso para a sua alma e nunca vão encontrar. Por outro lado, aqueles que viram a glória transcendente e excelente em Cristo Jesus, colocaram um fim nessa busca, irmãos, por um objeto que venha satisfazer a sua alma. Esses olharam para Cristo como aquele que plenamente satisfaz o coração.
Esses são os verdadeiros crentes. Salmo 73, 25 diz, Salmo 73, 25 e 26 diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eles encontraram o lugar de total e eterno descanso. Aqueles que aparentemente estão em Cristo, mas que nunca deixaram de viver nas obras da iniquidade, mas eles vivem uma vida licenciosa, uma vida carnal, como antes de conhecer a Cristo. Esses são incrédulos, irmãos. Se você está em Cristo e vive como quem nunca conheceu a Cristo, você precisa urgentemente conhecer o Evangelho para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Esses são literalmente vivendo nas amarras do diabo ainda, não é? Eles precisam ser libertos pelo Senhor. Mas aqueles que estão em Cristo, irmãos, e que abandonaram a antiga vida e não vivem mais como anteriormente, porque foram libertos pelo Senhor, esses vivem e morreram para o pecado e vivem para Deus como aqueles que estão vivos, não mortos. Esses são os crentes. A fé desses é verdadeira, como sendo uma fonte de santificação. A vida desses, irmãos, elas são purificadas de pecados grosseiros do mundo. Mesmo sendo ainda pecadores, eles vivem uma vida santa, como diz lá em 1 João capítulo 3, verso 3, e a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele, Deus é puro. O Salmo 24, verso 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Nem jura dolosamente. Ora, irmãos, preste atenção, porque aqueles também que caíram e se afastaram de Cristo, no coração e na vida, nunca creram verdadeiramente nele. 1 João 2,19 vai dizer: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nenhum deles é dos nossos. João 15:2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Preste atenção ainda, irmãos, que há um afastamento de Cristo no coração de muita gente. Significa dizer, quando aqueles que fingiram se render ao Senhor, dizendo eu pertenço a Cristo, eles mantêm a sua profissão e uma forma de deveres para satisfazer sua consciência. São pessoas que procuram praticar as coisas numa certa regra e eles, na realidade, estão vivendo uma vida enganosa, mas enquanto isso, você vai perceber, é o mundo vão e suas concupiscências enganosas, de onde eles trazem toda a sua satisfação para os seus corações. Preste atenção, onde está a satisfação deles no mundo? Onde está a alegria deles no mundo? Onde está o prazer deles nas coisas do mundo? Quem são, irmãos, os nossos melhores amigos e irmãos? O mundo, não é a igreja, não é o povo de Deus, são as pessoas que não temem ao Senhor, que não nos instruem na verdade, que não zelam por nossa alma. Que coisa terrível, como o profeta Isaías no capítulo 4, verso 1 diz: comeremos o nosso pão e vestiremos as nossas próprias roupas, apenas sejamos achados pelo teu nome para tirar o nosso opróbrio. A única preocupação é: tira o nosso opróbrio, Senhor, nós andaremos contigo, mas o nosso coração não está aqui, não está aqui.
Preste atenção, porque isso, irmãos, são verdades que estão diante dos nossos olhos. E aí eu posso ainda dizer que aqueles que continuam com Cristo no coração e na vida são verdadeiros crentes. João diz lá no capítulo 8, verso 31, que nós lemos há pouco tempo, e eu quero que você volte comigo lá, por favor, no capítulo 8, verso 31, do Evangelho de João. João diz assim: João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Essa continuação, irmãos, argumenta que eles se uniram ao rebanho, que eles estão em Cristo, literalmente. E eles agora sabem que, mesmo vindo, irmãos, tempestades, eles estão firmes nessa verdade do Evangelho. Sua permanência com Ele mostra que eles entraram no descanso com Ele. Infelizmente, irmãos, alguém pode dizer: mas eu estou em Cristo, eu me sinto em Cristo, eu tenho andado com Ele, mas o meu coração, infelizmente, continua muito inquieto e doente para guiar. Meu coração é instável como a água, não posso fazê-la descansar em Cristo como gostaria. Quantos cristãos vivem assim, dizendo isso, irmãos? Há uma resposta para isso. O que desse descanso é obtido aqui é uma entrada nele. É o começo dele, é um esforço atrás dele, ainda não é o descanso completo. O cristão, nesse caso, ele é como alguém, irmãos, literalmente, que vai dormir e acorda várias vezes durante a noite. Não é como aquele que dorme a noite inteira. Nós estamos no descanso, mas acordamos tantas vezes na madrugada. Embora eu não possa descansar como eu gostaria, como eu desejaria, estando eu em Cristo, irmãos, ainda assim você permanece dentro do lugar de descanso. Dentro do lugar de descanso. É mais ou menos como se estivéssemos numa casa e eu me deitasse um dia na cama, no outro dia no sofá, no outro dia na cadeira, em lugares diferentes, mas ainda dentro da casa. É possível que minha alma ainda sofra nesse mundo, passando por angústias, eu viva a vida debaixo de tantas lutas. Mas nós estamos em Cristo e nós podemos e sabemos o caminho de volta e onde nós encontraremos descanso contínuo para nós. E deixa eu concluir, irmãos, com uma exortação última. Aquele que professa ter crido em Cristo deve descansar nele. E a fé deve evidenciar isso. Você não precisa ir a outro lugar, irmãos. Em Cristo há a plenitude da divindade. Não há nada fora dele para satisfazer a tua alma. Não há nenhum lugar para você ir, é Ele o lugar que você deve ir. Você não deve andar para nenhum outro canto. É para Ele que você deve voltar. Nós que cremos nele entramos no descanso. Então eu posso dizer que não há verdadeiro descanso fora de Cristo. Como diz lá o texto de João no capítulo 6. Os discípulos, depois de ouvirem o Evangelho
e a dureza das palavras de Cristo, muitos se apartaram de Cristo, e ele então se volta aos outros discípulos e diz: e vocês querem também ir? Eles disseram: para onde iremos? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida. Essa é a nossa convicção de alma, esse deve ser o foco da nossa vida. O que Cristo é, o que Ele fez por mim. E eu sei, tendo isso descoberto, eu não tenho nenhum lugar para ir, eu não tenho outro para buscar socorro, senão Ele e somente Ele. Agora veja que desonra a Ele, irmãos, quando nós não descansamos nele. Nós vamos dar ao mundo uma péssima impressão do nosso Senhor. O nome dele pode ser e é blasfemado por nossa causa. Como seria indigno para o marido se a sua esposa fosse bater na porta daqueles que eram seus pretendentes antes do casamento? Quão indigno seria para um marido se a sua esposa voltasse para as portas daqueles que queriam casar com ela? Quão indigno para um pai ter um filho, e esse pai e essa mãe que cuida desse filho, educa, ensina, instrui, mas ele vai buscar conforto em outro lugar. Ele sai e bate na porta do vizinho e diz: meu pai não me deu o que comer, eu não tenho do que me vestir. Que desonra! É assim a alma daquele que está em Cristo e busca conforto em outro lugar. Que desonra para esse Senhor, para o nosso Salvador. Ainda, irmãos, se nós não descansarmos nele, nós vamos descrever aquilo que falamos hoje pela manhã, vai evidenciar a nossa hipocrisia. Você vai se deleitar no Todo-Poderoso. Jó, no capítulo 27, 10, diz assim: sereis apóstatas e apóstatas, cujo fim será pior do que o princípio, pois o espírito imundo que retorna vem com 7 demônios piores do que ele. O princípio está posto aqui. Nós vamos viver hipocritamente se o Senhor não é o nosso deleite e a nossa vida e a nossa esperança. Certamente. Descansa nele agora e você encontrará descanso para sempre. Mas se você rejeitá-lo agora, ele vai lançá-lo fora. E você vai viver para sempre e por toda a eternidade longe dele, sem encontrar o descanso. A tua condenação vai ser pior, porque você vai lembrar por toda a eternidade: Cristo foi proclamado a mim. Eu não criei. Eu rejeitei o descanso. Por toda a eternidade, a tua alma será perturbada. Porque aquele que disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso à sua alma. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor nosso, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, porque somos mais uma vez levados, Senhor, à total percepção, gloriosa percepção daquilo que Cristo é e o que Ele fez por nós. E ao mesmo tempo, Senhor,
como nós precisamos confiar nele. Ó, aumenta a nossa fé. Ó, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas muitas necessidades. O nosso coração anseia, carece de Ti. Visita-nos com graça nessa noite, a fim de que o nosso coração se apegue ao Senhor todos os dias da nossa vida. E de fato em Cristo possamos encontrar descanso para a nossa alma. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Coloquemo-nos de pé.